Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre o filme O Povo Brasileiro, que deveria ter sido discutido hoje com os alunos do segundo E, A e B. Como alguns não participaram, não estiveram presentes, talvez porque não puderam assistir o filme ou porque não produziram a resenha, eu vou fazer alguns esclarecimentos acerca do entendimento da compreensão do filme, do vídeo documentário. Então, dizer primeiro que tem um pequeno trecho, um documentário que eu acho que é de 30 minutos e são 10 sessões que você assiste através daquele site curta. Além disso, você tem vários vídeos na plataforma do YouTube e eu pedi que vocês assistissem o filme que foi fundamentado no livro do Darcy Ribeiro, de mesmo nome, chamado Povo Brasileiro, com a finalidade de refletir essas populações que foram chegando ao território brasileiro e a propriedade dos indígenas desse território, a originalidade das populações indígenas como detentoras da terra que aqui estavam e como população que foi dizimada, oprimida ao longo da história, assim como os africanos. Afinal de contas, a gente sabe que a partir de 1530, mais de 12 milhões de africanos foram trazidos nos navios negreiros, alguns conhecidos de alguma forma como a Rota dos Orixás, porque trouxeram consigo a sua cultura, a sua religião, e nessa relação a quantidade de pessoas que foram morrendo e junto as doenças como o escorbuto, o sarampo, que iam sendo trazidas por essas pessoas que vinham da Europa e que não tinham o hábito, por exemplo, do banho diário e que tinham doenças muito próprias e endêmicas da região de onde vinham. Então, você tem gente chegando da Europa, da península, próxima à Península Ibérica, você tem gente sendo trazida de toda a extensão, a franja da praia oeste do território africano, junto consigo as suas religiões, culturas, dialetos, idiomas, mais a influência pelo processo de colonização e de aculturamento que já sofriam dos europeus ao longo da história de apropriação desses territórios. E a chegada desses portugueses, então, traziam consigo, e africanos, um novo momento, uma nova a formação de uma cultura, de um povo, de um Estado-nação com características muito próprias, né? A soberania do idioma era o português, mas haviam outros idiomas, os guaranis estavam aqui e tantas outras populações indígenas, né? Os caiapós, você tem os pataxós, você tem tantas outras populações, assim como os indígenas que chegaram aqui, que eram bantus, alçás, iorubás, e consigo haviam também as suas religiões, né? A Jurema, o Candomblé, e junto o sincretismo com o catolicismo trazido pelos lusitanos e dando origem à Umbanda no Brasil, uma religião afro-brasileira, junto à religião panteísta dos indígenas, né, que tinha o sol, a lua, os espíritos dos animais e das pessoas que morriam distribuídos pela floresta, dando origem a mitos e lendas que traziam narrativas de histórias vividas por essas populações. Pensar os atos antropofágicos, então a relação de se comer carne humana, né? O momento da aculturação dos portugueses quando chegam, a trazida da sua cultura, o hábito diário de não tomar banho, que era do indígena, de comer mandioca, né? de domesticar as plantas, para domesticar, então tirá-las da região selvagem, levar para casa, utilizá-las no alimento, no tratamento de doenças como o boldo, como o carquejo, como a babosa, como a trançagem, e depois, posteriormente, a hortelã e tantas outras, mesmo manjericão, que nós utilizamos mesmo no dia a dia, que são plantas que foram retiradas da mata e foram domesticadas no lar, assim como cachorro, gato, coelho, pássaro, que também eram animais selvagens e se transformaram em animais domésticos. Refletir essas questões, esse sincretismo, a formação a miscigenação, a assimilação dessas culturas e, posteriormente, o surgimento de uma identidade que vai dar origem ao Estado-nação Brasil, é importante quando a gente se pensa a formação do Estado, a informação do povoamento na franja
leste do território brasileiro, e posteriormente das primeiras formações dos chamados arquipélagos econômicos, as ilhas econômicas, ao qual vai dando origem porque são autossustentáveis, são comunidades e povoamentos individuais que produzem aquilo que precisam no seu estado de subsistência. Pensar que essas rotas, esses navios negreiros formavam um triângulo entre Portugal, África e Brasil, um ato de buscar, a princípio, para o Brasil, posterior levar para a Europa, buscar negros que seriam escravizados na África a partir de 1530, pensar que eles demoravam quase 2 meses para chegar aqui, então mais do que 40 dias, no qual sofriam com a alimentação, que era muito rústica, carne seca, o pouco de água que tinham ali, salubre, que podia ser tomada, o banho que infelizmente era feito com vinagre para retirada do odor, que era muito forte, que poderia ser eliminado facilmente com um pedaço de sabão, né? E infelizmente, de maneira insalubre, trazido nos porões dos navios, dormiam um ao lado do outro, os amontoados, homens separados de mulheres. Com eles vinha também não só as religiões do candomblé, as religiões ajurema, mas vinha também os muçulmanos, os alçados eram muçulmanos, e pensar que o islamismo estava sincretizado no meio dessas religiões, pensar que a formação do Estado-nação tem imbuído em si todas essas relações de hábito alimentar, dieta alimentar, hábitos diários, de cultura, de vestimenta, enfim, pensar que nós somos uma mistura e que isso está presente no nosso dia a dia, não nos acharmos estranhos. Os cidadãos do mundo assimilam tudo como cultura, como processo de aculturação. É isso. Essa é a contribuição que eu posso dar, e aí as demais reflexões ficam por conta de vocês, alunos. Tá certo? Tenha uma boa tarde.